E agora eu quero te convidar a falar um pouquinho sobre essa oportunidade extraordinária que é ser mãe, e o que a palavra de Deus fala e como a palavra de Deus coloca isso para nós, essa missão extraordinária. E quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 24 ao 28. Quero pedir licença aos irmãos para não me atentar a apenas um texto da palavra de Deus, mas a alguns, mas com o texto base, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Vamos ler a palavra de Deus com toda a reverência, mas ainda sentados, e logo em seguida vamos orar. Diz assim as Santas Escrituras: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar? Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra, ó Deus, única e exclusivamente a Tua palavra, fale aos nossos corações, nos dê, ó Deus, sentido, nos dê, ó Deus, direção, e nos dê, ó Deus, convicção da Tua presença entre nós. Deus, fala com a gente de uma forma extraordinária. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. A primeira coisa que eu quero falar é que você mãe, você pai, você tem literalmente um ministério. Você tem literalmente algo que Deus está colocado em suas mãos, alguém que Deus tem colocado em suas mãos, que só você pode agir, atuar, lapidar e preparar essa pessoa. E, obviamente, quando eu falo mães, eu não falo só daquelas que geraram seus filhos. Não estou falando só daquelas que amamentaram seus filhos. Estou falando de todas aquelas que têm esse sentimento, essa clareza, essa certeza de que existe para amar aquele ser. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ver muitas vezes a palavra de Deus colocando em destaque mulheres, o que é estranho para o seu contexto. Se você for parar para pensar, o contexto escrito, o tempo em que esse texto foi escrito é um tempo onde a mulher não era contada, a mulher não tinha direitos, a mulher não tinha poderes políticos, mulher não podia sequer falar em público. Mas mesmo assim, a palavra de Deus, que é atemporal, ela vai colocar a mulher muitas vezes em destaque, o que é assustador para aquele tempo. Olha que interessante, gente. A Bíblia tem livros que falam exclusivamente sobre mulheres. A Bíblia tem personagens de mulheres extremamente fortes, como Priscila e Áquila. Por que Priscila vem primeiro? Porque provavelmente Priscila era muito mais operante do que Áquila. Então eu quero te chamar a atenção para a curiosidade da palavra de Deus, em trazer à consciência, a nossa consciência, essas personagens que marcaram a história do mundo e marcaram a história da palavra de Deus. Para isso eu preciso chamar a atenção a algo que no nosso tempo está em evidência, que agora no nosso tempo isso é muito visado, mas que há pouco tempo atrás não era. A capacidade de influenciar. Há 30 anos atrás,
Você conseguiria ser alguém na vida, se sustentar e ser alguém capaz de progredir na vida se você tivesse uma excelente faculdade, um excelente mestrado, talvez um excelente doutorado, se você fosse extremamente bem preparado para aquilo que você estava fazendo ou aquilo que você enfrentaria no mercado de trabalho, sim ou não? Então era importante demais para todos aqueles que queriam de alguma forma galgar uma empreitada de vida grande, estudar, se dedicar, passar por uma boa faculdade, ter um currículo impecável, para que então você possa alcançar um bom trabalho, trabalhar numa multinacional e crescer na vida. Só que hoje isso mudou. Hoje, um jovem que não fez faculdade, se bobear, não terminou o ensino médio, ele pega uma câmera, ele bota na frente, em cima do seu computador, e ele começa a falar coisas engraçadas, e as pessoas começam a seguir ele, começam a olhar para ele como alguém importante, e ele começa a ter mais seguidores, e mais seguidores, e mais seguidores, e esse cara começa a ganhar milhões, milhões e milhões de reais, simplesmente porque ele se tornou um influenciador. Ele não tem poder acadêmico, ele não tem uma capacidade enorme ou uma desenvoltura enorme para convencer, agir, mas as pessoas seguem ele, gostam dele e são literalmente influenciadas por ele. E isso não é só um, não é só dois, são centenas, talvez milhares de pessoas. Então nós hoje, no século XXI, percebemos que o influenciar, ser um influenciador, é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais poderosas que temos nos dias de hoje, porque sendo influenciador, você alcança dinheiro, sendo influenciador, você alcança status, sendo influenciador, você alcança poder. Por isso, você tem uma missão extraordinária, mãe. Porque de todas as pessoas da criação, a mãe, o pai, ou seja, o núcleo rígido, as pessoas que estão mais próximas são aquelas que mais podem influenciar a vida de um indivíduo. E isso, biblicamente, é claro, é direto, é mostrado na palavra de Deus quase com luzes piscantes. Por exemplo, nós temos claras demonstrações de mulheres que influenciaram, mães que influenciaram negativamente seus filhos. Um grande exemplo é Rebeca. Um grande exemplo. Que isso, pastor? A mulher de Isaac, Rebeca, a mulher de Isaac, que segundo o texto, amou mais Jacó do que Esaú, e o seu pai amou mais Esaú do que Jacó. Gênesis capítulo 25. E isso começa a gerar uma ruptura na família. Mais tarde, a sua mãe vai ajudar e incentivar Jacó a enganar o seu próprio pai. E porque enganou e roubou a bênção do seu irmão, Jacó agora tem que fugir da ira do seu irmão. Percebe como uma mãe pode influenciar negativamente? Ou Atalaia, filha de uma das mulheres mais diabólicas da palavra de Deus, Jezabel. O texto de 2 Crônicas vai dizer que ela aconselhava mal o seu filho para que ele nunca se aproximasse do caminho do Senhor. E é trágica a história do seu filho. A forma como ele morre é de uma forma triste, porque uma mãe usou da sua influência para o mal. Mas temos também uma infinidade de exemplos extraordinários de mulheres que entenderam a sua posição de influência na vida dos seus e fizeram coisas extraordinárias. Quer um grande exemplo? Maria. Maria muitas vezes é vista de uma forma negativa pelos protestantes, mas não faz sentido nenhum. Biblicamente, Maria foi uma das mulheres mais extraordinárias que a história nos mostrou. Quando o anjo chega para ela e fala que você vai dar à luz a um menino e ela não tinha conhecido ninguém, para ela isso era um decreto de morte. Para ela,
Era um momento de, mas peraí, você está falando que eu vou morrer, porque se eu engravidei e o meu marido não é o pai, eu vou morrer. E sabe o que é interessante? Quando você olha para Lucas fazendo essa narrativa, Lucas capítulo 1 faz exatamente essa narrativa. Começa com um anjo chegando para Zacarias, pai de João Batista, primo de Jesus, falando assim, ó, Zacarias, o homem, olha que interessante, Zacarias, se alegra, meu amigo, porque as suas orações foram ouvidas, a tua mulher vai dar à luz. Zacarias não acredita. Fala, mas como que eu vou ter certeza disso aí? O anjo fica bravo com Zacarias, ele não consegue mais falar até a criança nascer. Olha que interessante, o mesmo anjo chega para Maria e fala assim, olha, bem-aventurada, você é uma bem-aventurada, bendita, porque de você vai vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabe que aquela mulher jovem responde? Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Temos também essa santa mulher de Deus, Ana. E vamos nos atentar ao que Ana fez, como ela fez, para que a partir dela, o maior juiz da história de Israel se levantasse. É muito interessante ver quando mães entendem a capacidade de influenciar os seus. Como isso pode ser a grande ferramenta de Deus para fazer grandes homens e mulheres para a sua história. Quer um grande exemplo, agora mais contemporâneo? Mônica de Hipona, mãe de um dos maiores teólogos da história do mundo, Agostinho. A história diz que Mônica orou 33 anos pela conversão do seu filho. E que ela ansiava, ela desejava tanto que seu filho se aproximasse de Deus, conhecesse o seu Deus, que os seus líderes religiosos já não aguentavam mais ouvir Ana dizendo, visita meu filho, vai lá falar com meu filho, vai lá pregar para o meu filho. A ponto de um dos seus padres olhar para ela e falar assim, ô Mônica, fica em paz, Mônica, fica tranquila, porque um filho de tantas lágrimas nunca será perdido, fica tranquilo. Sabe o que esse padre estava dizendo? Está dizendo, Mônica, fica tranquilo, fica tranquila. Se você está se dedicando tanto à influência dos seus filhos, seu filho, fica tranquila, porque ele será influenciado. Você vai levar o seu filho, Deus vai ouvir as suas orações, elas serão atendidas, e não deu outra. Agostinho tem um encontro extraordinário com Deus e passa a ser literalmente um dos maiores nomes da teologia. Se hoje nós somos protestantes, é porque Mônica de Hipona orou por seu filho até que esse homem se converteu. E depois que esse homem se converteu, ele construiu os pilares, as bases teológicas para que todos os protestantes hoje pudessem caminhar e passar por ela. Não tem ninguém, protestante nenhum, teólogo nenhum protestante, que não bebeu das águas que Agostinho deixou. Temos também uma santa mulher chamada Susana Wesley, mãe de 19 filhos. Você acredita nisso? 19 filhos? Você quer ter 19 filhos? Você quer que sua filha tenha 19 filhos? 19 filhos, eu fico pensando, meu Deus do céu. Você consegue imaginar como que é a agenda de uma mulher que tem 19 filhos? Tranquilo, né, Johnny? Tranquilo. Mole. 19 filhos, mas sabe o que a história diz? A história diz que essa santa mulher de Deus entendia que ela era uma influenciadora dos seus filhos. Então, todos os dias, pela madrugada, ela tirava 1 hora para orar e ler a Bíblia. E à noite, 1 hora para orar e ler a Bíblia. E a única coisa que seus filhos não podiam fazer durante esse período é incomodá-la. Por que eu estou falando desses exemplos? Porque eu preciso que fique claro às nossas mentes e corações que nós, em pleno século XXI,
precisamos assumir a responsabilidade de sermos influenciadores dos nossos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de mãe, pais, amigos, tios, avós, de que se nós não influenciarmos nossos filhos, outros influenciarão. Talvez Rebecas influenciarão, talvez Atalaias influenciarão. E nós talvez choraremos amargamente por não assumir essa responsabilidade de sermos influenciadores onde estamos inseridos. E para isso eu quero te convidar, você mãe, você pai, você que pode se tornar um influenciador de alguém um dia, a refletir comigo 3 grandes características de pessoas que realmente influenciam os seus para o bem. Primeira grande característica, consagre-se. Para falar sobre isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia uma página para trás, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Consagre-se. Olha o que diz o texto sobre Ana. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes dere um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Se queremos influenciar, ser influenciadores, precisamos entender que antes desse processo de influenciar para o bem, precisamos viver o bem. Viver intensamente esse relacionamento com Deus, para que os nossos filhos vejam isso, entendam isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6,6, por favor. Olha que interessante. Olha o que Deus fala ao seu povo, de uma forma direta, de uma forma integral. Pode ser a partir do 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que interessante, gente. A palavra de Deus para o povo de Deus foi o seguinte: essas palavras que hoje eu estou falando para vocês, vocês vão inculcar nos seus filhos e terão elas no seu coração? É isso que eu estou dizendo? É isso? Você vai inculcar e ter no seu coração? Não. Você vai ter no seu coração. E depois que essas palavras estiverem no teu coração, então você inculcará elas aos teus filhos. E aí você vai falar com os seus filhos no levantar, no andar pelo caminho, ao deitar. Você terá ela na sua mão, na fronte dos seus olhos. Você vai escrever ela nos umbrais das suas portas, porque vocês já vivem essa palavra, ela já está no seu coração. O que eu vejo no nosso tempo é um perigo. Eu nunca vi tanta gente querer influenciar pessoas a ficarem ricas. Pessoas querem influenciar você a ficar rico. Pessoas que não estão ricas. Como é que funciona isso?
Não sei quem me falou uma vez que estava fazendo economia, eu acho que não foi daqui da igreja, mas estava fazendo economia e tinha um palestrante, como chegar ao seu 1 milhão. E a faculdade parou para ouvir aquela palestra. E ele não conhecia o preletor, mas ele ficou curioso para entender, né? Por que uma faculdade inteira para assistir uma palestra de como alcançar o seu 1º milhão. E quando ele senta nos primeiros 15 minutos de palestra, ele percebe que era aquele negócio bem enlatado, aquele negócio que aquele rapaz estava repetindo algo que alguém falou para ele. E aquele homem se incomodou muito, levantou. Quando foi aberto as perguntas, ele levantou, pediu a palavra e fez uma pergunta congelante para aquele palestrante. A pergunta foi o seguinte: tudo bem, boa noite, meu nome é fulano de tal, eu queria te fazer uma pergunta que para mim vai definir praticamente tudo que você está falando. E o palestrante falou: pois não, quantos milhões você tem? E aí o palestrante ficou em crise: não, mas não, eu preciso entender, porque a base dessa conversa, desse momento é como você alcançar o seu 1 milhão. Eu preciso saber quantos milhões você tem, para que eu possa entender se eu posso gastar meu tempo, minha energia, meus pensamentos aqui ou não. E aí ficou um negócio muito chato, porque ele não tinha nem 1 milhão, mas estava ensinando pessoas a se tornar milionários. Percebe isso? Percebe como que nós, influenciadores, podemos cair no mesmo erro? Queremos influenciar os nossos filhos para serem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Somos grandes homens de Deus. Somos grandes mulheres de Deus. Queremos que nossos filhos se abstenham do pecado, do mundo, das drogas, dos vícios. Somos essas pessoas que se abstêm, que lutam. Somos os consagrados que querem que os seus filhos vivam e vejam as mesmas coisas que nós estamos vivendo e vendo. Você quer ser um influenciador real? Consagre-se. Viva a realidade que você sonha para os seus filhos, que você sonha para os seus netos, que você sonha para as pessoas que estão próximas de vocês. Porque senão cairemos no mesmo erro de quem quer ser um milionário. Ou como alcançar o seu 1º milhão. Sejamos então consagrados, que a palavra de Deus esteja no nosso coração, para que então possamos inculcar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos parentes, a todos aqueles que podemos influenciar positivamente. Segundo grande ponto para você e eu podermos ser verdadeiramente influenciadores é coragem. Temos que ter coragem. Veja o que Ana fez. Ana, nesse processo de se consagrar a Deus, de se entregar a Deus, ela entendeu 2 princípios básicos. Primeiro, enquanto eu pedi para mim, Deus não me deu. Parece que até que ela fez um acordo com o Tiago, né? Tiago vai dizer que a gente pede e a gente não recebe porque a gente pede mal, a gente pede para gastar nos nossos próprios prazeres, nas nossas próprias vontades. Agora olha que interessante. Ana, quando ela entende que esse filho que ela vai gerar, ela não está gerando para ela, que ela não está sendo contemplada com o filho, para que a vergonha dela caia, para que a vitória sobre a sua inimiga, a outra mulher do seu esposo, seja evidente, mas que ela está gerando um filho para Deus. Ela faz então a oração que nós lemos: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor lembrar da sua serva, se o Senhor não esquecer de mim, se você me der um filho, um homem, e tinha que ser homem, porque você não podia, todo judeu, todo homem judeu precisa ser oferecido a Deus. Por isso que eles levam um animal como substituição a esse macho, a esse primogênito. Desde lá da Páscoa, desde lá, desculpa irmãos, da Páscoa não, desde lá, da Páscoa sim, né? Do Egito, quando Deus tirou a vida dos primogênitos, o povo de Deus, todo primogênito, na verdade, é do Senhor.
E aí, para substituir esse primogênito, se entrega então um cordeiro, um animal. Então tinha que ser homem, porque se fosse mulher não precisava ser entregue a Deus. E ela está falando o seguinte: se o Senhor me der um filho varão, se você me der um filho homem, esse menino vai ser consagrado a ti todos os dias da sua vida, até que ele morra, ele vai te servir a ti. E ela invoca um pacto chamado do Nazareno. Nazireu, irmãos, desculpa. Que não passar navalha e nem beber vinho. Ela está dizendo literalmente, esse menino vai ser entregue ao Senhor todos os dias da sua vida. Tem que ter coragem para falar isso? Sim ou não? Mas tem que ter mais coragem para cumprir isso. E por isso começamos lendo o texto onde ela leva então o seu filho, e o texto faz questão de dizer, muito menino ainda, muito criança ainda. E ela leva até o templo, ela leva o sacrifício que tinha que ser feito naturalmente, e ela faz o sacrifício junto com seu marido, e vira para o sacerdote e fala assim: sacerdote, como vive o Senhor, eu sou aquela mulher que estava aqui orando com o Senhor. E eu orei por esse menino. E esse menino veio. E agora esse menino é de Deus. Esse menino está sendo entregue ao Senhor para servir a Deus todos os dias da sua vida. Tem que ter coragem para fazer isso? Sim ou não? Muita coragem, não tem? Tem que ter muita coragem. Como que a gente traz isso para os dias de hoje? De muitas formas. Muitas formas. A mãe, o pai, os parentes precisam ser muito corajosos hoje. Precisam ser corajosos para falar o seguinte: você não vai ficar no tablet o dia inteiro. Não vai. Não. Você não vai agir e viver como você bem entender. Você não vai. Você não vai caminhar da forma como você bem entender. Você não vai. Porque nos dias de hoje, o não é uma palavra que está sendo abolida dos nossos dias. O não pode, muito menos. O não deve, jamais. Mas tem que ter muita coragem também, sabe para quê? Para ensinar os seus filhos que um livro de 3.500 anos atrás é a inerrável, infalível palavra de Deus. Tem que ter muita coragem para dizer que o mundo inteiro está errado e que a palavra de Deus está certa. Tem que ter muita coragem para, diante das escolas, que agora já não tem mais, muitas delas, banheiro masculino e nem feminino, não tem mais dia das mães e dia dos pais, é o dia da família, não tem mais coisas básicas, ser uma voz que ecoa no coração dos nossos filhos dizendo: não é assim, esse não é o caminho, não é assim que se faz, não é o certo. Tem que ter coragem para abrir mão de tudo, muitas vezes, que acreditamos ser nossos direitos. Será que Ana tinha direito de criar o seu filho? Sim ou não? Sim. Será que Ana tinha o direito de caminhar com ele, de vê-lo crescer, de vê-lo dar os primeiros passos, de vê-lo falar mamãe? Será que Ana tinha o direito de ensinar os seus filhos, de proteger o seu filho? Tinha, claro que tinha. Mas ela teve que ter coragem para entregar os seus filhos, seu filho, ao seu Deus, e confiar no seu Deus, de que Deus cuidaria desse menino. Nós vivemos um tempo onde a coragem tem nos faltado. Coragem de abrir mão, coragem de sofrer a perda, coragem de dizer não, coragem de falar: eu discordo, não concordo com isso. Coragem. Mas é nos grandes atos de coragem, irmãos, que essas verdades absolutas são cravadas no coração dos nossos. Sabe por quê? Samuel pode ter crescido ouvindo muitas coisas, sim ou não? Pode ter ouvido muitas coisas. As crianças que iam no templo podiam falar: ai, ó, sem mãe. Tu não tem mãe.
tem um bichinho cruel, são esses danadinhos dessas crianças, não são? Outro dia o Felipe a gente chamou a nossa vizinha para ir no sítio com a gente, e uma amiguinha da escola, e o Felipe sempre brinca com essa até na nossa igreja, a Júlia, estava lá, brincando, os três, muito bonitinho, e não sei o que deu, na outra coleguinha, que ela olhou para a Júlia e falou assim, não gosto dessa menina não, e virou para o Felipe e falou, Felipe, não vamos brincar com a Júlia. E para minha surpresa, porque a gente acha que nosso filho é perfeito, né? Para minha surpresa, meu filho falou assim, não vou brincar com a Júlia não. Eu falei, não vai brincar com a Júlia o quê? Vai brincar com a Júlia assim? Como que não vai? Ah, mas vai. Vai brincar com a Júlia sim. Bichinho cruel, né? Do nada. Brinca todo dia com a Júlia na casa dela. Todo dia. Ah, posso ir na casa da Júlia? Pode. Que Samuel não deve ter ouvido? Mas sabe uma coisa que ele ouviu? Sabe uma coisa que ele sabia com clareza? Ele sabia com clareza. A minha mãe ama tanto a Deus. Tanto a Deus. A minha mãe confia tanto em Deus. Que ela cumpriu aquilo que ela falou para Deus. A minha mãe, ela tem tanta fé nesse Deus, que ela se absteve de estar comigo todos os dias da vida dela. Isso provavelmente ele chegou à conclusão mais velho. Mas sem sombra de dúvidas, ele devia falar para ele, a sua mãe ama muito a Deus. A sua mãe é uma mulher mais corajosa que eu conheço, tá? Nunca vi mãe fazer isso que sua mãe fez não, hein? E o texto diz que Samuel cresce. E desde pequeno ele começa a ministrar dentro do templo. Que desde pequeno ele começa a servir a Deus dentro do templo. E que ele se torna uma figura de exemplo, mesmo menino, um grande exemplo. E o texto maravilhosamente diz que muito cedo, que a palavra de Deus estava escassa no mundo, e que muito cedo Samuel estava deitado, e ele ouviu a palavra assim, Samuel, Samuel. Samuel levanta e vai até o quarto de Eli e fala assim, o Senhor me chamou? Eu estou aqui. Ele falou assim, não te chamei não, pode deitar, vai deitar meu filho. Então Samuel volta, deita. Ele bota a cabeça no travesseiro, o texto diz que ele ouve uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Samuel levanta, corre até o quarto de Eli e fala assim, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Não te chamei não, meu filho. E então Eli percebe, ele era o sacerdote do templo, ele percebe que era o Senhor que estava chamando. E ele fala assim, olha, a próxima vez que alguém te chamar, você fala assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. E é pela atitude de coragem de Ana, que Samuel vai ter uma das experiências mais profundas da sua vida. Porque Ana teve coragem de confiar em Deus e entregar o seu filho a Deus. O que nós não percebemos é que os verdadeiros influenciadores do bem precisam ter coragem de confiar em Deus, de esperar em Deus, de entregar os seus bens mais preciosos àquele que, segundo Hebreus capítulo 1, a tudo sustenta nas suas mãos. Mas não só ter coragem para agir, não só ter coragem para confiar, não só ter coragem para entregar os nossos filhos àquele que pode tudo e faz tudo. Mas também a palavra de Deus nos mostra que os verdadeiros influenciadores, aqueles que moldam, forjam a vida do outro para serem pessoas extraordinárias, são pessoas que se dedicam. Vai comigo rapidamente no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 18. É um capítulo à frente. E diz assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Olha que interessante. Vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe
lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Olha que interessante. Ela teve coragem de deixar o filho dela, mas ela não abandonou o filho dela, não. Ela teve coragem de deixar o filho dela aos cuidados do Senhor. Mas as suas orações, os seus pensamentos, as suas ações eram em prol do seu filho. Então, todo ano, Ana fazia uma estola sacerdotal, era a roupa do sacerdote. Todo ano, Ana, de alguma forma, incentivava o seu filho a ser um homem de Deus. Todo ano, Ana gastava o seu tempo, sua dedicação, para lembrar a Samuel que ele não está largado lá não, pelo contrário, ele está entregue lá, oferecido lá, mas não abandonado lá. E isso me choca, sabe por quê? Porque nós nunca tivemos tantas ferramentas para influenciar, mas nunca tivemos tão pouca disposição para fazê-lo. Gente, isso é assustador. Sabe por quê? Porque a minha criação foi uma criação, ao meu ver, impecável. Em relação a exemplos, em relação a testemunho de vida. Meu pai e minha mãe foram impecáveis, ao meu ver. Mas eles são de uma outra geração. Por exemplo, eu não tenho muitas memórias do meu pai brincando muito comigo, porque pai naquela época trabalhava e vamos trabalhar, e se der a gente lembra que tem filho e conversa com ele. Já a gente não, a gente já tem essa consciência, sim ou não? Você tem a consciência que o seu filho quer brincar com você e que você deve brincar com ele? Meu pai provavelmente não tinha, meu avô não sabia nem que tinha que falar com os filhos. Meu avô pai de pai, agora eu posso falar, né? Tranquilo. Agora, olha que interessante, nós estamos em um tempo, em uma geração, onde a psicologia está avançando de formas extraordinárias, onde nós recebemos avisos sobre coisas importantes que deveríamos praticar, fazer, cuidados que deveríamos ter. Quantas crianças não passaram por momentos muito difíceis e tristes, foram violentadas, foram tocadas, onde não deveriam ter sido tocadas, porque os pais não tinham a consciência que pessoas próximas podiam fazer isso. Hoje não, hoje em dia todo mundo já tem essa consciência. Hoje em dia tem gente, influenciadores na internet, que gastam suas vidas só para isso. Cuidado com esse tipo de gente, cuidado com esse tipo de parente, cuidado com esse tipo de pessoa, fiquem atentos, não deixem seus filhos sozinhos. Mas como é que a gente faz? Dedique-se. Porque saber tudo isso, e não parar o que você está fazendo, não sair de frente do seu computador, do seu trabalho, para você direcionar atenção e tempo para o seu filho, você está influenciando o seu filho para uma outra coisa, para uma outra realidade, para uma outra verdade, porque você pode falar muitas coisas para o seu filho, você pode falar para o seu filho que ele é a coisa mais preciosa do mundo para você, você pode falar para o seu filho que você ama ele mais do que qualquer coisa, você pode falar para o seu filho que o seu filho é a razão que você existe, mas se o seu filho não ver isso, não adianta, porque as palavras até nos comovem. Mais som amarelo. Som. Mas os exemplos, eles literalmente arrastam. Sim ou não? Você conhece alguém que foi um alcoólatra durante muitos anos da sua vida? Que teve um filho pequeno nessa época? E que o filho cresceu vendo o pai bater na mãe, o pai se descontrolar, o pai não ter dinheiro para botar comida dentro de casa porque gastou no bar.
E o que nós olhamos e vemos e falamos assim, é impossível, alguém foi criado por um pai desse, se tornar um alcoólatra. O que acontece? Existe uma chance enorme desse menino que cresceu vendo essas atrocidades acontecerem, se tornar um alcoólatra. Sabe por quê? Porque os exemplos, eles nos arrastam. Eles nos impulsionam a ser, muitas vezes, aquilo que nós mais odiamos. Por isso, dedique-se. Faça como Ana. Pare o que você está fazendo. Porque a gente tem se dedicado a muitas coisas, sim ou não? A gente tem se dedicado a deixar para os nossos filhos coisas valiosas, sim ou não? Nós queremos que os nossos filhos tenham a oportunidade que nós não tivemos, sim ou não? Estudem em escolas que nós não podíamos estudar, sim. Queremos que eles tenham estabilidade. Estava conversando com o John outro dia, eu queria deixar pelo menos uma casa para cada filho. Mas vamos ser muito sinceros. Talvez seu pai nunca deixou uma casa para você. Mas seu pai deixou um legado, sua mãe deixou um legado. E você vai e construiu sua casa. E se nós invertermos? Eu te dou a casa, mas tiro o legado. Será que você conseguiria manter essa casa? O que a gente não percebe é o que nós mais nos dedicamos, às vezes, é o que menos interessa. Anda pelas comunidades. Entra nas favelas. Ache uma família estruturada. Pai, mãe, pai que brinca com seus filhos, pai que se dedica aos seus filhos. E repare bem se aquela criança é infeliz. Olha com atenção. Nós temos nos dedicado a qualquer coisa, menos aquilo que verdadeiramente somos convidados a nos dedicar. Quantas clínicas de alto padrão, clínicas de alto padrão são clínicas que cobram 40, 30, 28 mil reais por mês. Você tem noção o que é você gastar 30 mil reais por mês para o seu filho, com 17, 18 anos, ficar 9 meses internado ali? Você consegue imaginar o desespero de um pai, de uma mãe, que trabalhou a vida inteira para ter milhões na conta, e agora esses milhões não têm poder nenhum para tirar seus filhos das drogas? Dedique-se. Mas dedique-se ao motivo correto. Foco nas coisas certas. Para que depois de muito tempo, de muita dedicação, de muito suor, de muitas lágrimas, de muitos estresses, nós possamos olhar para trás e falar assim: eu me dediquei à minha família. Não pude deixar talvez muitas coisas, mas plantei a palavra de Deus no coração dos meus filhos, ensinei eles a amar ao Senhor, fiz tudo o que eu podia fazer, e mais um pouco ainda, para que fossem pessoas de bem, pessoas honestas. Sabe por que é um grande ciclo? É um grande ciclo. Os nossos filhos gerarão os nossos netos, e os nossos netos, os nossos bisnetos. E se nós, como igreja, como influenciadores, não entendermos, se vocês mães não entenderem o potencial, o poder que Deus colocou nas suas mãos,
de influenciar, de gerar vida no coração dos nossos filhos, dos seus filhos. O mundo vai continuar nessa decadência catastrófica que está vivendo. A maior vergonha que temos, a maior vergonha que a igreja brasileira tem no século XXI é a quantidade de membros que temos nas igrejas. Essa é a maior vergonha que temos. É o tipo de coisa que a gente tem que falar baixo. Por que tem que falar baixo, pastor? O reino está prosperando, o reino está avançando. Está não, meu irmão, está não. Está não. Porque aonde o reino avança, aonde os influenciadores de Deus avançam, a corrupção diminui, sim ou não? A taxa de aborto diminui, sim ou não? A taxa de divórcio diminui, sim ou não? De vícios diminui, sim ou não? De assassinatos precisam diminuir, sim ou não? Tem que diminuir. Então, nós temos uma oportunidade, algo lindo, algo extraordinário para viver, que talvez esteja nos faltando dedicação. Dedicação às coisas do reino. A inculcar as palavras que já temos nos nossos corações, aos nossos pequeninos. Eu vejo muitos pastores babando, brigando, nervosos, porque as crianças estão sendo atacadas. Estão mesmo, estão sendo extremamente atacadas. Estão sendo extremamente atacadas. Você vê pelos desenhos, os desenhos que antigamente eram entretenimento, hoje literalmente são um mecanismo de formatar o seu filho. Formatar. Quando o Filipe era menorzinho, sei lá, tinha 2, 3 aninhos. A gente sempre teve esse cuidado com tela, né? Sempre foi um negócio que eu fiquei muito preocupado. A Jéssica também. Mas um dia a gente chegou na casa do meu pai, aqui no quarteirão. Meu pai tem uma área grande, né? E estava chovendo, e ele viu uma poça de lama. E o Filipe soltou da minha mão, foi andando até a poça, e fez um movimento que eu nunca tinha visto ele fazer antes. Um movimento idêntico ao que a Peppa Pig faz. Ele pulou com os 2 pés dentro da poça, e achou graça, e pulou de novo, e achou graça. E eu, na hora eu nem me liguei naquilo, né? Eu estava mais preocupado com a Jéssica ficar bravo porque ele tinha pulado de tênis na lama. Mas depois deu um estalo, eu falei assim, onde ele aprendeu isso? Quem ensinou isso? Quem falou para ele fazer isso? Quem disse que isso é engraçado? Foi a Peppa. E nada contra, a Peppa ter ensinado isso ao meu filho. Só que, você percebe? Que o desenho, literalmente, influenciou o meu filho a fazer algo que eu nunca tinha parado para ensinar ele a fazer? Isso é um desenho que eu julgo ser não tão perigoso. Os nossos filhos estão sendo influenciados. Completamente influenciados. E nós podemos estar adormecidos diante de tanta dedicação em vão. E é em vão, tá? Tudo que você não pode se orgulhar muito no final da sua vida é em vão. Crava isso no seu coração. O dia que você estiver no seu leito de morte, e o médico fala assim, olha, de hoje não passa, hein? Deus nos livre, né? Mas um dia vai chegar para todo mundo. E você pensar que você podia ter trabalhado um pouco menos, ter jantado mais em casa, ter brincado mais com seus filhos, mas você está deixando $1 bilhão para eles. Nós vamos nos conscientizar que nos dedicamos às coisas erradas. Então, o grande convite de hoje, você mãe, você pai, você influenciador do seu lar, da sua casa, é consagre-se ao Senhor.
tenha coragem de tomar as atitudes, escolhas que você precisa tomar. Dedique-se àqueles que precisam da sua dedicação. E veremos coisas extraordinárias, como Samuel, um dos maiores homens de Deus do Velho Testamento. Para vocês terem ideia de quem foi Samuel? Samuel não foi ninguém menos, ninguém mais do que o homem que ungiu o rei Davi, o maior rei da história de Israel. Não sei se você lembra, mas Jesus vem da descendência de Davi. A profecia que diz que o seu trono não terá fim é uma profecia dada a Deus para Davi. Samuel foi simplesmente o agente de Deus que trouxe Davi à história de Israel. Davi era um menino que estava lá cuidando das ovelhas do pai, nem o pai dele lembrava dele. Samuel, homem de Deus, foi levado a Deus, falou assim, está faltando um filho. Está faltando alguém. Deus falou que não é nenhum desses que você me apresentou. E tem Davi, rapaz. Davi está lá cuidando. Se você é esse filho, não fica magoado com seu pai, não. O que acontece? Chama lá Davi. Davi se torna o maior rei de Israel. Um dos maiores homens de Deus. O único que é citado como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Grava isso no seu coração. Porque um homem chamado Samuel influenciou a vida de Davi. E por que existe um homem chamado Samuel? É porque houve uma mulher chamada Ana que influenciou o coração de Samuel. Você percebe o poder da influência? Você pode ser a mãe, você pode ser o influenciador que vai mudar a história do mundo. O seu filho pode ser um Samuel ou um Davi. Seu filho pode ser, sua filha pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Pode ser uma Mônica de Hipona, pode ser. Pode ser. Quem disse que não? Que nós, como povo de Deus, assumamos a nossa responsabilidade. Que você, mãe, assuma a sua responsabilidade de influenciar. Que você, pai, assuma a responsabilidade de influenciar. De você, cristão, assuma a responsabilidade que Deus tem colocado na sua vida, de influenciar poderosamente aqueles que Deus coloca na sua vida. Amém?